Olá, gente, boa tarde. Márcio Simões subindo um vídeo agora às 3h40 da tarde. Vamos lá. Agora não enxerga direito, tem que ficar olhando bem olhadinho mesmo para ver se está certo o horário a qual eu estou passando para vocês, meus amigos. Mas é isso aí. Eu estava agora aí, fui comer um lanche e tal, agora saí, fui fumar um cigarro, relaxar um pouco, porque o dia foi bem intenso. E estava aqui pensando a respeito desse fundo eleitoral, né? Eu até foi um erro meu, deveria de ter subido a matéria, mas eu vou ver se eu acho ela de novo e subo essa matéria no Facebook para vocês lerem a matéria que um político está dizendo que não vai ser tirado de nenhum setor aonde vai prejudicar. Mas espera aí, minha gente. Por que então que o ministro da Saúde está se queixando que cortaram 500 milhões de verba da saúde? Né? São umas contradições que nós, todo cidadão brasileiro, merece sim uma prestação de contas para a gente saber o que está acontecendo, né? E independente de não ser tirado, é dinheiro público, né? É dinheiro público. O país não está nadando em dinheiro. O país está numa situação crítica. Então, aumentar de 1 bilhão e 800 milhões para 3 bilhões e 800 milhões de reais, o fundo eleitoral para as eleições de 2020, isso na minha concepção é um desperdício total de dinheiro, né? Me desculpem, mas eu acho que é um desperdício total de dinheiro. Inclusive diz que teve a votação, os parlamentares votaram tudo a favor, que não teve nem direita nem esquerda. Tanto da esquerda quanto da direita, todo mundo votou a favor. Aí eu fico me perguntando, né? Até o filho do presidente votou a favor e disse que ele se confundiu e votou a favor. Peraí, minha gente. Para, né? Ninguém mais acredita em Papai Noel, né? Agora, é aquilo que eu digo. Se tratou a vida política, os políticos que aí estão, se tratou de dinheiro para benefício do cidadão brasileiro, esquece. O cidadão brasileiro nunca tem nada. Agora, para o próprio benefício deles, que isso vai ser usado em campanha eleitoral, para eles fazerem, sem sombra de dúvida, uma campanha milionária, e pegar todo cidadão brasileiro de novo e fazer votar neles com aquelas campanhas mirabolantes, com aqueles negócios luxuosos, né? Cheio de detalhes e comitivas e daí para frente, iludir o cidadão brasileiro, né? Com todo esse, sabe, essa preparação feita com dinheiro público. Eu não acho certo. Eu acho que foi feita aí uma reforma da Previdência porque diz que teria que regularizar as contas públicas e queria fazer o Brasil crescer. Por que não ajuda a regularizar com esses 3 bilhões e 800 milhões que querem usar para fundo eleitoral? Né? Está na hora do candidato colocar a cara dele na sua campanha, ou usando recursos próprios, ou não usando recursos nenhum e fazendo da maneira que ele pode fazer. Não é o cidadão brasileiro que tem a obrigação
ou que não seja só o cidadão brasileiro, que seja financiado por empresas que dão dinheiro para partidos, né? Que em troca disso, pós o número de cadeiras que o partido obtenha, evidente que vai ter uma troca de favores, assim penso eu, porque ninguém vai injetar dinheiro e não vai querer de volta, né? Então a gente começa a fazer a análise de todas as incoerências, de todas as contradições ditas no nosso meio político. Vamos lá. Nosso presidente da República, eu li uma matéria que ele diz que faz milagres governar o Brasil sem dinheiro. Tinha aí uma pretensão do governo de gastar 727 mil na reforma da casa de um ministro do governo do Bolsonaro, em reforma. Teve o outro caso do dentista do outro indivíduo, 157 mil. Aí agora a gente vê que querem aumentar de 1 bilhão e 800 milhões de reais para 3 bilhões e 800 milhões de reais o fundo eleitoral. Aí dizem que não estava no orçamento os lucros da Petrobras, disso e daquilo e tal. Gente, eu vejo que é dinheiro público. Pelo que eu entendi, é dinheiro usado dos lucros das empresas do governo. Por que não aproveitar esse dinheiro e investir no país? Por que não, na vez de aumentar de 1 bilhão e 800, deixar no 1 bilhão e 800, já que é permitido ter o fundo eleitoral, então deixa no 1 bilhão e 800 e não dá aumento nenhum. E usa o restante do dinheiro em prol de saúde, educação, segurança, infraestrutura total, para a contribuição do bem-estar do cidadão brasileiro. Eu não consigo entender tanta, sabe, histórias que não batem. Se o nosso presidente diz que faz milagres governar sem dinheiro, existe a reforma, que era a pretensão, não sei se foi feito, do governo em gastar 727 mil na casa de um ministro, na reforma da casa desse ministro, gastou mais 157 mil no dentista do fulano de tal. Eu acho que está havendo algumas situações que não estão batendo com aquilo que o nosso presidente alegou na reportagem, que faz milagres governar sem dinheiro. Por isso que eu, na época, subi matéria e falei: excelentíssimo presidente da República, e a vocês, todos políticos, e continuo afirmando agora, quem faz milagre é o cidadão brasileiro. Sem emprego, com mais de 12 milhões de desempregados, não adianta arredondar para 12, com mais de 12 milhões de desempregados, 16 milhões de pessoas vivendo abaixo do nível da pobreza, ter que chegar na sua casa e colocar alimento na mesa da sua família. Ele sim, o cidadão brasileiro, o trabalhador, está fazendo o milagre de pôr alimento na mesa da sua família, e não vocês, governistas. Então, existem contradições em todas essas histórias que a gente vem ouvindo no decorrer deste ano. Primeiro ano de mandato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Não tenho nada contra o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nada, pelo contrário, eu sempre falo e vou falar sempre, gosto dele.
Mas a gente já sente, sem dúvida alguma, a decepção de muito cidadão brasileiro que deu o seu voto para o governo que aí está, já está decepcionado pelas faltas de atitudes e pelas incoerências em todas essas histórias a quais nós estamos escutando. Não estou culpando só o nosso presidente da República com esse fundo eleitoral, de hipótese alguma. É toda a classe política brasileira. Que se fosse uma classe política que pensasse no cidadão brasileiro e pensasse no Brasil, não queremos aumento de fundo eleitoral, de hipótese alguma. Vamos continuar com aquilo que temos, ou se tiver condições, abriremos até mão disso e faremos conforme dá para fazer. Aí fico às vezes aqui pensando de onde nasceu a descrença do cidadão brasileiro pela classe política brasileira. Nasce dessas atitudes desencontradas, a quais são publicadas como se a pessoa se tornasse um herói, em dizer que governa o país, faz um milagre sem dinheiro, e aparecem essas histórias mirabolantes por trás de que exigir um aumento tremendo em cima de um fundo eleitoral. E um fator mais grave, sempre quem foi culpado de todas as coisas que seriam contra o cidadão brasileiro sempre foi os partidos esquerdistas. Pois agora vocês fiquem sabendo que, segundo eu escutei na Jovem Pan no dia de hoje, do dia 6/12/2019, às 5 e pouco da manhã, que não houve divisão nem de direita nem de esquerda, todos votaram a favor. Inclusive o filho do presidente da República que votou a favor. E me parece que o pai é contra. Então, está aí, agora está me vindo na cabeça. Me parece que o pai é contra. Eu preciso ver com atenção, ler a matéria para falar com certeza. Me parece que o nosso presidente da República é contra esse aumento. Como é? Ele é contra, sim. E vários governistas são contras. Não são todos a favor. Existe, sim, os governistas contra esse aumento absurdo. Agora, quem foi a favor, deveriam de dar o nome de todos, soltar uma listagem e pôr na mídia, para que o cidadão brasileiro não repita a mesma besteira de votar nesses que lutam contra o Brasil nas próximas eleições. O Brasil tem que começar a mudar a sua cara. E vai ter que começar a mudar a sua cara com o cidadão brasileiro na hora do voto. Então, o governo nos deve informações, sim, de quem votou a favor desse aumento de fundo eleitoral, para nós sabermos quem é e não repetirmos a besteira de votar nesse indivíduo que luta contra o Brasil e luta contra o cidadão brasileiro. Tá bom, minha gente? É assim que tem que ser feito. Prestar contas a nós, a todo o cidadão brasileiro. Afinal de contas, vocês são nossos funcionários. Vocês aí que estão no governo são funcionários do povo brasileiro. Tá bom? É isso aí, minha gente. Um grande abraço para todos. Márcio Simões 2022. Tamo junto. Um grande abraço, meu amigo Wolverine de Araçariguama.